Em 2023, quase 58% dos negócios não tinham um CNPJ. Então as pessoas estavam trabalhando completamente na informalidade, que já é um BO. Aí é pego pra malha fina. Aí é pego pelo governo. Mas vamos piorar. Você vai abrir a sua empresa. A minha namorada queria abrir um negócio de velas. Sabe por que ela desistiu do negócio de velas? Porque assim, tem dois tipos de negócio. Você pode ter um negócio que você revende vela e você pode ter um negócio onde você faz vela. Para você fazer vela, você precisa ter uma licença dos bombeiros, você pagar um imposto, precisa ter uma sede física, você precisa ter toda uma estrutura para você poder fazer a sua vela. Então você quero fazer minha vela em casa. Não pode. Ó, pra você ter uma ideia, pra ter o meu CNPJ, eu tenho que ter um escritório que não pode ser o endereço da minha casa. Então eu tenho que ter um escritório, que é um escritório dummy, que é um escritório que eu alugo digitalmente para poder ser o meu endereço, para eu poder receber minhas correspondências, para poder ser o meu endereço do meu CNPJ. Você tá entendendo o que eu tô falando? Olha que gente, e aí vamos falar de imposto. Sabe quando eu pago de imposto por nota? Pô, é papo de 15% e 17%. É, amigo. É, amigo. É isso aí. Sabe por quê? Quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então você começa o simplesinho ali, achando que você tá pagando pouco, vai aumentando e vai embora. Eu vou até mais simples ainda, ó. O primeiro barato que você vai fazer, quando você vai começar a empreender, você vai abrir um MEI. O MEI é uma baba, tá? O MEI é um simples, básico de fazer. Quanto paga? Não paga imposto no MEI, né? Você paga R$75 por mês, mas não paga imposto, né? Tesão. Você fala, pô, ótimo, né? Tô empreendendo. Só que aí, você faturou mais de R$100.000 no ano. Né? Oi? Irado. Falou, pô, tô ótimo, né? Tô legal. Sua empresa deixa de ser MEI. Eu não sei exatamente o valor, é um pouquinho mais que isso. É. E aí você entra no simples. E aí você precisa começar a pagar o contador todo mês. Você precisa começar a pagar imposto. E aí os impostos começam a acumular. E acumular. E acumular. Pá, e dá imposto. Você começa pagando 6%. E dá-lhe. E dá-lhe. E dá-lhe. Quanto mais você vai ganhando, mais imposto você vai pagando. Pá. E aí, dependendo do negócio, você vai pagar imposto por ter uma sede, imposto para não sei o que. Você vai contratar alguém, você vai pagar INSS, vai pegar COFINS, vai pagar não sei o que, vai pagar não sei o que lá. Cara, as pessoas não têm noção da burocracia que é ter um negócio no Brasil. E aqui, sendo muito claro, assim, isso aqui não deveria ser um papo de direita nem um papo de esquerda. Isso aqui deveria ser um papo de gente decente. O nível de burocracia que é, o nível de imposto que é, um engessamento e o custo que é para você ter um negócio no Brasil é desanimador pro empreendedorismo. É desanimador. É feito para te tirar do negócio. É feito para matar uma empresa, esganar uma empresa. E sem empresa não tem funcionário. Sem empresa não tem negócio. Boa parte das empresas do Brasil são micro ou empresas pequenas que sofrem com esses impostos. Isso é uma parada que a gente precisa... Cara, quando você começa a ter sua empresa, você começa a pagar suas coisas, você começa a dar uma olhada, você começa a levar isso muito a sério. E isso é uma parada pra ser levada muito a sério. Porque não é à toa que fecha tanto negócio do mesmo jeito que abre no Brasil, porque a galera não resiste, é sufocante. É sufocante. Tem muito chefe escroto no Brasil? Tem. Tem condições de trabalho ruim? Tem. Mas a quantidade de imposto e carga tributária e regra e coisa... Pô, cara, as regras pra você fazer venda online, você se perde. Você se perde. É muito difícil, cara. Você precisa, às vezes, ter uma... Por isso que eu falo que é importante você fazer os cursos do Sebrae, porque você poder fazer o acompanhamento de tudo que você precisa pra fazer o bagulho direito. E aí eu tenho que aguentar gente hipócrita. Lembra quando tava tendo aquela treta lá da taxa do Pix, que não existiu e tal? Que então, vai ter taxa do Pix e tal. Aí vi uma galera falando, porque é só você fazer tudo direito que você não precisa se preocupar com isso. Cara, pode acreditar, se fosse fácil de fazer tudo direito, todo mundo fazia. Se fosse simples, se fosse barato, se fosse uma coisa que te incentivasse a fazer direito. Pô, uma vez a gente teve que pagar, falei pra você, né, que foi quase 40 pau de imposto, que era um bagulho que acumulou ali, do contador que a gente não sabia, que nem o contador sabia, que gente, chegou aqui 40 mil reais de imposto pra pagar. Falei, cara, como tem 40 mil reais de imposto pra pagar? Entendeu? Como que tem? E a gente começou a ver e falou, não, realmente, né, tem mesmo, tem 40 pau de imposto, pode crer. É isso aí, né?
Você consegue entender isso, assim? Que loucura. Você passou por isso outro dia, né? Passou exatamente por isso, né? Só que era um pouquinho menos 40, né? O Luca passou por isso aqui, tá atrás da câmera. É comum, cara. Você tem várias surpresas, velho. Várias surpresas que, assim, você precisa entender tudo. Gente, isso daí é uma coisa que você precisa entender. Isso, assim, você precisa dominar. Você vai começar a criar seu negócio, você tem que dominar essa porra na ponta da sua língua. E eu vou fazer tanto, eu vou pagar tanto de imposto, vou pagar isso de imposto, eu vou entrar em... Qual categoria de CNPJ que você entra? Isso é uma boa pergunta, né? Qual categoria de CNPJ você entra? Você sabe? Não. E você quer largar a CLT? Você nem sabe como você vai empreender? Você quer mesmo largar a CLT? Porque se você quisesse mesmo, você estaria estudando isso. Quanto você vai pagar de imposto? Quais são os fornecedores de material? Onde é que eles estão? Você não sabe? Você não quer empreender. Você tá só empolgado com um post no Instagram. Outra parada aqui importante. Eu gosto de chamar isso aqui de fluidez de ganhos, que é o seguinte. Dá pra você tocar as duas paradas ao mesmo tempo. O seu negócio e um trampo formal. É difícil? É. Mas é importante você ir fazendo as coisas gradualmente. Porque assim, dá pra você abrir o seu CNPJ, MEI, dá pra você começar a buscar fornecedor, fazer as primeiras coisas, sem precisar abandonar o comércio, ir fazendo aos pouquinhos, você sentir o dinheiro entrando um pouco, você entender um pouco do mercado antes de você cair de cabeça. Porque se você largar seu trampo num dia e começar a empreender no outro, você vai estar num rolê que você não entende nada. Aqui, de novo, gente, é um caso muito específico. Influenciador digital é outra vibe, negócio digital, marketing digital é outra brisa, tá? Mas eu fiquei... Isso as pessoas não sabem, tá? Eu fiquei quase 2, 3 anos antes de largar meu trabalho pra trabalhar com manual. Eu comecei a pensar o manual em 2011, sabia? Pra gente criar em 2012, pra eu largar pra viver só disso em 2014. Então teve uma jornada, sabe? Teve um processo longo para as coisas acontecerem. Então eu precisei de 2012, 2013, quase metade de 2014, quase 2 anos e meio, fora o tempo pensando em 2011. Então foram 2 anos e meio trabalhando CLT, tendo o manual rodando. E assim, número alto, tá? Não era número pequeno não. Na época que era site, eu lembro que já tava batendo quase 1 milhão de visitas por mês e ainda trabalhando em CLT, velho. Porque não fechava a conta. Cara, criando a parada, fazendo a parada pra ir pensar em largar pra começar a empreender. E mesmo assim, eu ainda larguei tendo fundo de emergência, tendo dinheiro na conta, seguro-desemprego e sabendo que eu não tava ganhando o quanto que eu gostaria e que eu ia precisar fazer tanto de trampo pra coisa começar a entrar. Então assim, é importante você entender que não dá pra você fazer loucura. Não dá pra você fazer loucura, você precisa entender isso. Tô ganhando tanto com isso, beleza, então esse bagulho que eu faço na minha hora extra tá me dando 3 mil reais. A minha CLT me dá 3 mil reais. Se eu tirar meu trampo de CLT, o tempo que eu gasto na minha CLT de 3 mil, será que eu consigo transformar esse 3 mil em mais 6 mil reais e minha renda virar 9 mil reais? Talvez. Talvez essa conta vire. Entendeu? Porque com mais horas livres, mais tempo pro seu negócio, mais você vai botar. Ou talvez os 6 mil que viam viam metade do seu trabalho, metade da CLT, você possa fazer tudo no seu trabalho, você ganha 6. Ou talvez progredir para 7. Mas é importante você conciliar esse momento de fluidez de ganhos, né? Tipo, de onde tá vindo, como eu posso expandir, evitar fazer loucura. Então, é o seguinte. Largar a CLT é legal? Porra, é legal. Não vou falar assim, eu não me vejo voltando a trabalhar pra alguém hoje. Eu não me vejo trabalhando pra alguém hoje, assim, sentado, 8 horas por dia, pegando transporte. Não me vejo porque eu gosto muito do que eu faço. Mas hoje eu com certeza trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu trabalhava com carteira assinada. Tranquilo, muito mais. Muito mais duro, muito mais intenso, muito mais focado. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é a racionalidade das coisas. As coisas elas precisam ter ganho racional. As coisas precisam ter tatabilidade. Você precisa olhar e falar assim, é tátil. Eu sei de onde tá indo o dinheiro, pra onde tá indo o dinheiro, como eu tô pegando, eu tô vendo as coisas. Ela não pode ser na emoção, ela não pode ser num desejo, ela não pode ser... Não tem código, não tem... mente, é o mindset. O mindset é meu pau, é planilha. Troca o mindset por planilha. Troca a sua motivação por número. Entra 10, sai 5. Bom. Entra 10, sai 30. Ruim. Estou com tanto de lucro no final do mês. Bom. Estou com tanto de prejuízo no final do mês. Ruim. Não é um mindset que vai mudar a sua vida. Não é um pensamento. É uma gestão segura.
É educação, é estudo, é você entender estratégia de negócios, é entender o que fazer. Pô, eu em diversos momentos, cara, e você sabe, pô, pensa assim, ó, eu comecei fazendo um site. Ganhei muito dinheiro com o site. Em determinado momento, eu olhei e falei assim, cara, site esse pá não vai estar tão legal, hein? A gente foi pra YouTube. Bum, dali. De repente eu olhei Instagram. Pô, Instagram tá dando uma grana, né? Tá rolando muita coisa no Instagram. Vamos pro Instagram, dali, pum. Em determinado momento eu olhei e falei assim, pô, a galera tá fazendo muito podcast, né? Vamos pra podcast, dali, pum. No meu último momento, eu olhei e falei assim, cara, tem muita coisa de live rolando, né? Live corte, acho que eu consigo fazer uma coisa aí, vamos, bum. Tem que dançar o jogo, tem que olhar o negócio, tem que olhar o mundo, tem que olhar o business, tem que olhar o meio. Eu, em 13 anos que eu trabalho com isso, eu vi muita gente que era grande quebrar, cara. Eu vi muita gente que era grande voltando pra CLT. Gente que era tipo, cara, o maior portal de não sei o que. O cara, pô, eu conhecia gente, cara, que entrava em lugar, galera, meu, só faltava esticar tapete. Hoje o cara tá trabalhando em agência. Eu não quero voltar a trabalhar pra agência, pra assessoria, pra redação. Não quero, mano. Então eu preciso saber jogar o jogo. Muita gente não soube. Então é importante você entender isso. É você entender o mercado, entender o negócio, entender o momento, entender o que você tá fazendo, como você se relaciona, com quem você se relaciona. Tem um monte de coisa ao redor disso. Só motivação, só papinho de coach não vai te ajudar a largar a CLT. Esse que você acabou de assistir é um corte do Conversas Difíceis, o podcast que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite aqui no nosso canal. Vou deixar o episódio completo aqui do lado pra você clicar e assistir. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E vou deixar também o link pro episódio em áudio lá no Spotify pra você ouvir. Valeu!